Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos agora iniciar nessa videoaula de História do Brasil, conteúdo Brasil Império, mais especificamente Primeiro Império. Esse é o nosso conteúdo desse terceiro bimestre dos segundos anos. Antes de iniciarmos o estudo desse período em si, Primeiro Império, Primeiro Reinado, que basicamente se configura pelo governo de Dom Pedro I, a gente tem que entender, gente, o contexto e os antecedentes para esse momento histórico específico aqui no Brasil. Por que a gente tem que entender esse contexto e os antecedentes? Para que vocês possam realmente saber o porquê de determinadas situações, de determinadas escolhas, e o impacto que isso teve na nossa história, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. Pois bem, os aspectos que devem ser levados em consideração, dos aspectos que devem ser levados em consideração, nós temos a relação de Portugal e Inglaterra. Gente, isso é fundamental para que vocês possam compreender o porquê da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Isso foi fruto da relação entre Portugal e Inglaterra, assim como a permanência e influência da Inglaterra durante praticamente boa parte da história do Brasil colônia e do Brasil império. Para que a gente possa entender essa relação, a gente tem que voltar um pouquinho. Portugal, durante determinado período da sua história, ficou sob o domínio da Espanha. Isso foi fruto de uma crise sucessória que nós vamos ter em Portugal. O que é crise sucessória, também chamada de crise dinástica? É quando um rei, um imperador, ele morre sem deixar herdeiro. E vai ser basicamente isso que acontece em Portugal. Aconteceu em Portugal. Dom Sebastião foi para uma guerra na África e ele acaba morrendo lá. Só que ele, por ser jovem e tal, ele não tinha nenhum filho. Nessa situação, gente, quem acaba assumindo é o tio dele, um cardeal já bastante idoso, já com o pé na cova praticamente, tá bem? Quando esses dois morrem, Portugal fica sem ninguém legalmente mesmo para assumir o trono. Qual é a consequência disso? Pessoas ricas, nobres e assim por diante vão lutar entre si para ver quem é que vai ter o direito de ser o novo rei, a nova rainha de Portugal. Nessa situação, quem acaba metendo o bedelho é Filipe, rei da Espanha. Por quê? O rei da Espanha achava que tinha algum direito sobre o trono de Portugal. Simples. Eles eram parentes. Indiretos, distantes, mas eram parentes. Na verdade, isso é uma realidade, gente, que a gente percebe dentro da nobreza europeia. Por que isso? Vocês não podem esquecer que quando alguns países fazem acordos políticos, econômicos, militares, eles selavam esse acordo com casamento. Por isso que os nobres, aliás, a realeza europeia, vão ser parentes. Independente do grau, mas vão ser parentes. Com essa desculpa, o rei da Espanha entra na disputa pelo trono de Portugal, vence, e de 1580 até 1640, Portugal fica sob domínio da Espanha. Esse período é denominado de União Ibérica. Pois bem, quando Portugal consegue se libertar do domínio espanhol, ele se alia à Inglaterra e acaba assinando uma série de acordos, também acordos políticos, econômicos, que na teoria tratavam os dois países de forma igualitária. Entretanto, acabou subordinando Portugal, sobretudo economicamente, à Inglaterra. Um desses tratados que a gente pode comentar é o chamado Tratado de Methuen, também conhecido de uma maneira mais popular, mais simples, como Tratado de Panos e Vinhos. Basicamente por quê? Porque Portugal abria seu mercado interno para os produtos manufatureiros da indústria e informação da Inglaterra, e a Inglaterra abria seu mercado interno para os vinhos portugueses. Obviamente, ao eu falar isso daqui, você já tem uma noção de que Portugal saía perdendo.
acabando ficando muito dependente da Inglaterra. Tanto é que pedia empréstimos constantemente e assim por diante. Outro fator que a gente tem que levar em conta também é a chamada administração pombalina. De um carinha cujo nome era Sebastião José de Carvalho e Melo, tá bem? O Marquês de Pombal. Ele era o primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal, tá bem? Qual foi a função desse marquês? Ele procurou fortalecer o Estado português. Agora ele fez isso como? Ele fez isso através de uma coisinha que na história é conhecido como despotismo esclarecido. Gente, o que é o despotismo esclarecido? De uma maneira bem simples, o despotismo esclarecido é uma quimera, uma mistura do iluminismo com o absolutismo. Agora, por que um rei absolutista aceitaria se misturar com o iluminismo que questionava sua autoridade? Simples. Qualquer um com bom senso via que o iluminismo, o liberalismo e a busca pela burguesia de aumentar seu poder político era um movimento sem volta. Então, alguns reis, para evitar de perder suas coroas, acabam tentando modificar os seus governos. Para isso, eles vão unir características do antigo regime, do absolutismo, com o iluminismo, onde você vai ter uma flexibilização da política, da economia e assim por diante. Marquês de Pombal, gente, ele vai lançar um conjunto de medidas pautados nesse despotismo esclarecido. E algumas dessas medidas vão inclusive influenciar aqui o Brasil. Nós vamos ter a questão do fortalecimento do comércio ultramarino, tá bem? Visando acumular riquezas, diamante, ouro e assim por diante. Nós vamos ter a criação de empresas manufatureiras que vão ser geridas, administradas diretamente pela coroa para aumentar a riqueza de Portugal. Nós vamos ter a busca pela proteção de mercadores portugueses de concorrência. Isso você vai notar aqui no Brasil, como com a proibição aqui no Brasil, gente, de que no Brasil tivesse empresas ou qualquer outra coisa que servisse de concorrência contra Portugal. Aqui vale salientar um detalhe. Nesse período, o Brasil ele está sujeito a uma coisinha chamada Pacto Colonial. Gente, o que é o Pacto Colonial? Tá bem? As pessoas acabam às vezes confundindo o Pacto Colonial com o exclusivismo comercial metropolitano ou exclusivo comercial metropolitano. As duas coisas têm muito a ver, mas não são a mesma coisa. O Pacto Colonial ele é mais amplo e geral. Ele se baseia tanto em política, quanto em economia, quanto na área jurídica. Como assim? No Pacto Colonial, a colônia ela é totalmente submissa à metrópole. As leis daqui são criadas lá. O nosso comércio é completamente dependente de lá, sendo que a colônia só pode vender para a metrópole e só pode comprar de lá, ou seja, o preço é controlado. Está bem? É diferente do exclusivismo comercial metropolitano, porque o exclusivismo comercial metropolitano é uma política especificamente comercial. Qual é a característica? A colônia só pode comprar ou vender para a sua metrópole e não pode ter nada aqui que sirva de concorrência econômica com lá. Vocês estão vendo? O pacto colonial é geral, enquanto o exclusivismo comercial metropolitano ele é específico. Pois bem, tendo dado esse parênteses para explicar isso, vocês têm que entender que na administração pombalina, o Marquês de Pombal, com todas essas reformas, despotismo esclarecido, ele vai entrar em choque com a ala absolutista conservadora e também, consequentemente, com a igreja. Entretanto, ninguém fazia nada contra ele porque ele era amiguinho, brother do rei de Portugal. O problema é que o rei de Portugal morre e quem assume é a sua esposa, Dona Maria I. Essa mulher, essa rainha, ela foi assediada pela ala absolutista dos nobres, tá bem? E foi também assediada
pela igreja. Qual foi a consequência disso? Ela retirou o cara do poder e praticamente quase tudo o que ele fez, ela desfez. Ela manteve só algumas coisas, como o exclusivismo comercial metropolitano e o pacto colonial. Essa retirada do poder, gente, de Marquês de Pombal, e o ato da rainha desfazer o que ele fez é também conhecido pela história como viradeira. Ok? Outro fato que nós temos que levar em conta são as revoltas coloniais. Pessoal, quando a gente fala de revolta colonial, e vale lembrar que as revoltas não se deram só na colônia, a gente vai perceber ela também durante o Império, é que é interessante você estudar ela porque bate de frente com a ideia que até um tempo atrás a historiografia tinha, que o povo brasileiro era um bando de bananas, que aceitava tudo e não fazia nada, não reagia de forma nenhuma. É claro, pessoal, que ao estudar essas revoltas, nós vamos ver que nem todas elas vão ter um viés, vão ter um pensamento populista para ajudar a galera. Muitas são baseadas simplesmente em interesses elitistas, dos ricos, é verdade. Mas pelo menos nós temos aqui uma comprovação de que o povo não aceitou tudo calado, não é? Tirando isso daqui, vocês têm que também entender que essas revoltas que vão ocorrer no Brasil, elas vão ser fruto de aspectos internos e aspectos externos. Ou seja, vão ter causas internas e causas externas. As causas internas, gente, está muito ligado à relação em que os nativos, em que os brasileiros tinham com os portugueses, onde era uma relação desigual na política, na economia, nas forças armadas. Os portugueses tinham muito mais vantagens. Isso acabou trazendo muito desgosto por parte do brasileiro e muita vontade de ir à desforra, cair na porrada mesmo. Com relação às causas externas que vão influenciar essas revoltas aqui no Brasil, nós temos a Revolução Francesa, nós vamos ter o movimento de independência dos Estados Unidos e nós vamos ter também uma revolta no Haiti que era chamada na época, tá certo, era uma colônia francesa chamada Colônia de São Domingos. Vai ser uma revolta, a única revolta, está bem, em que escravos tomam o poder, mete o sarrafo, sai matando os seus senhores e assume o governo. Esses três acontecimentos internacionais vão sim influenciar as revoltas aqui no Brasil. Fora isso, vocês têm que entender também que muitos historiadores dividem essas revoltas no Brasil em dois tipos de revolta. Verdade que nós vamos ter várias revoltas, mas nós podemos dividir com relação a características ligadas aos interesses. Como assim? Nós temos as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas, pessoal, não queriam a separação da colônia, nem de um pedaço dela, nem dela toda de Portugal. Apenas eram revoltas que se baseavam no questionamento dos interesses portugueses. Por exemplo, é uma revolta que visava diminuir os impostos, era uma revolta que visava fazer com que os brasileiros também tivessem acesso aos altos cargos nas Forças Armadas. Eram revoltas que só faziam contestar, ok? Nós temos também as revoltas separatistas. Essas revoltas separatistas, elas têm um teor diversificado, porque elas também questionam os interesses portugueses, mas diferente de só fazer isso, elas querem também se separar de Portugal. E o curioso, gente, é que essas revoltas separatistas, nós vamos perceber elas durante a colônia, mas nós vamos perceber elas também durante o período do Brasil conhecido como reinado, primeiro reinado sobretudo. Agora, qual o motivo de revoltas durante o reinado querendo separação de Portugal? Gente, entendam uma coisa. Se nós formos olhar aqui em todo o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, o Brasil foi o único país que cortou relações com a metrópole, mas não cortou ao mesmo tempo. Eu sei que pode ter ficado confuso para alguns, mas pensem quem vai governar o Brasil. Dom Pedro I, Dom Pedro II, que são filhos de quem?
sobretudo Dom Pedro I, de portugueses. Quer dizer, o Brasil vai se libertar de Portugal, mas vai ter no governo portugueses. Vocês estão entendendo? Essas revoltas separatistas, elas vão querer cortar a relação com Portugal de uma forma definitiva. E aí vem um outro detalhe também. Essas revoltas separatistas, elas não queriam separar o Brasil de Portugal. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não existia ainda um pensamento nacionalista, um sentimento nacionalista, onde todo mundo batia no peito dizendo que era brasileiro. No máximo, essas revoltas separatistas queriam separar regiões. Deu para entender isso daqui? Esse sentimento de nacionalidade, esse sentimento, essa visão de ser brasileiro foi construída ao longo dos anos. Para vocês terem ideia, no início do século XX, nós ainda vamos ter ainda o processo de construção da cultura brasileira. Então é óbvio que nós não podemos dizer que essas pessoas se viam como brasileiros. Eles podiam se vir como baianos, se vir como mineiros, mas eles não se viam como brasileiros, porque ainda não existia a ideia de Brasil. Deu para entender, não é? Dessas revoltas nativistas, nós temos algumas como Revolta dos Bikmans, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos. Eu não vou me focar nelas, porque senão o vídeo vai ficar muito maior do que já vai ficar, tá bem? Entretanto, é interessante vocês darem uma olhadinha, não precisa também vocês estudar a fundo. Pesquisem na internet resumos. Assim, é muito raro isso cair em Enem ou em vestibular, mas vai que vocês derem azar, não é? Nesse caso, nós vamos estudar as revoltas separatistas, pelo menos aquelas que tiveram maior apelo, ok? A primeira, no caso, é a Revolução, a Inconfidência Mineira. Gente, antes de mais nada, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça de vocês. O termo inconfidente, por muitos historiadores, é considerado um termo pejorativo. Agora, qual o motivo disso? Qual o motivo dele ser usado? Na época, recordo que eu comecei a falar no início do vídeo sobre a União Ibérica, o período em que Portugal vai ficar sob o domínio da Espanha. Nós temos umas coisinhas que nós chamamos basicamente de ordenações filipinas. O que são as ordenações filipinas? Era um conjunto de leis que foi criado, que foi elaborado pelo rei Filipe da Espanha. Dentre essas ordenações filipinas, nós vamos ter o crime chamado de crime de lesa majestade, que é considerado um dos piores crimes, tanto que as punições é realmente uma das piores. Quando alguém é acusado de lesa majestade, é o crime de inconfidência. O que quer dizer isso? É justamente aquele súdito que não era fiel. Basicamente isso é o que significa inconfidência. Entrando na revolta em si, vocês têm que entender que de início, como eu comentei, ela era uma revolta de caráter separatista, que vai ter como causa primária, uma causa que aborda todas as outras, a exploração que os mineiros acabavam sofrendo por conta dos portugueses. Outra coisa que vocês têm que entender também é que a Inconfidência Mineira ela não passou da fase conspiratória. Ela não saiu do papel. Justamente porque as autoridades portuguesas ficaram sabendo dessa revolta antes dela ser colocada em prática. E as autoridades ficaram sabendo dessa revolta justamente por alguém que começou a participar do ciclo lá que pensava a Inconfidência Mineira, ok? Do grupo lá que fazia parte. Quem é esse cara? Joaquim Silvério dos Reis. Tanto é que durante boa parte da história ele foi considerado um Judas da história brasileira, porque entregou brasileiros para portugueses. Vale lembrar, como eu disse para vocês, ainda não existia um sentimento de nacionalidade. O que existia era um grupo de pessoas buscando satisfazer interesses próprios, interesses particulares. Outra coisa que vocês também têm que entender é que a Inconfidência Mineira, nós podemos tratar ela como um movimento de caráter elitista.
vai sim ter a participação de populares. Populares, não de gente pobre. Tem diferença. Tanto que uma das pessoas mais pobres, entre aspas, do movimento era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por vocês como Tiradentes. E mesmo assim ele não era tão pobre, pobre, pobre. Ok? Ele era um alferes. Alferes é o equivalente hoje em dia a segundo tenente. Quer dizer, ele estava... É o começo do corpo de oficiais. Verdade que ele não podia subir mais, porque para subir mais você tinha que ser português. Mas mesmo assim ele não era um pescador. Ele não era um analfabeto. Esse é um outro fator que vocês têm que entender. Agora, bom compreender, eu falei para vocês que a principal causa foi a exploração que os mineiros sofriam por parte dos portugueses. Mas você tem que entender o contexto para saber o porquê dessa exploração. Não era só porque os caras eram portugueses e os outros eram mineiros. Tem um motivo. Para que vocês entendam isso, vocês precisam compreender que Minas Gerais era uma das regiões mais ricas da colônia, sobretudo com a descoberta de jazidas de ouro e de diamante. Sobretudo ouro. O diamante foi encontrado mais depois. Com isso, a coroa portuguesa acabou tendo um olhar todo especial com relação à região de Minas. Com isso, você vai ter o aumento de impostos e assim por diante. Se estipulou a quantidade de impostos que Minas Gerais tinha que pagar. Só que com o passar do tempo, os mineiros estavam não sendo mais capazes de pagar essa quantidade de imposto. Tinha os casos em que os mineiros roubavam, pode dizer assim, tá certo? Mas também isso está ligado à forma como a mineração era feita. Nós ainda falamos de um tipo de mineração de aluvião. É bem similar com aquela mineração que você vê em desenho animado, em que o cara fica lá com a peneirinha dentro do rio. Existe um limite para esse tipo de mineração. E o limite estava sendo cada vez mais alcançado. O rei de Portugal, ao ver que o imposto não estava sendo pago na íntegra, o que foi que fez? Pensando que estava sendo por todo mundo roubado, não levou em conta o outro fator, né, do tipo de mineração, aumentou os impostos. Com o aumento dos impostos, veio também o abuso das autoridades portuguesas. Isso acabou gerando um clima de tensão entre os mineiros e os portugueses. Um bom exemplo disso foi a nomeação de um governador lá da província, tá certo? Chamado Luís da Cunha Menezes, que era um brucutu. Fora isso, também nós temos uma outra situação, que foi o quê? O rei de Portugal vai criar um imposto chamado derrama. O que é derrama? Derrama, gente, é um imposto compulsório. Aí você vai dizer, Lindenberg, o compulsório não é obrigado? Todo imposto não é obrigado? Como é que tu está dizendo que a derrama era um imposto compulsório? Porque vai ter uma diferença aqui. Os outros impostos em cima do ouro, só quem pagava eram os mineiros. Entretanto, com a diminuição da quantidade de ouro que ia para Portugal, o rei, com essa derrama, obrigou todo mundo a pagar imposto. Vou dar um exemplo para que vocês possam compreender. Imagine que o rei de Portugal estipula que Minas Gerais tem que pagar por mês 500 quilos de ouro. Está guardando isso na memória. Chegou o final do mês e Minas Gerais só conseguiu pagar 400 quilos. Vocês acham realmente que o rei de Portugal vai perdoar esses 100 quilos? Não. As tropas portuguesas entravam de casa em casa e pegavam tudo o que era de valor da população até juntar esse valor que estava faltando. Quer dizer o que com isso? Que quem pagava imposto não era só mineiro. Você era um agricultor, juntou uma vida toda para comprar uma vasilhinha de ouro. As tropas portuguesas entravam lá e pegavam essa vasilhinha. Você é um barbeiro que demorou uma vida toda para juntar um dente de ouro. A tropa portuguesa ia lá, te dava um soco na cara para tu cuspir aquele dente e ele levar. Vocês estão entendendo a situação? Isso vai aumentar ainda mais a tensão. Além disso tudo, você vai ter o quê? Uma coisinha chamada captação, que foi o aumento de impostos
por cabeça de escravo. Quer dizer que um mineiro, por exemplo, ou então mesmo um senhor de engenho que também trabalhava com mineração, fora o imposto do ouro, tinha que pagar o imposto por escravo também. Além disso tudo, para vocês terem ideia como o negócio está só aumentando, né? O rei de Portugal vai criar uma chamada casa de fundição. Essa casa de fundição, gente, era para derreter o ouro em pó, transformar em barra. Quando eles faziam isso, as autoridades portuguesas já tiravam o que pertencia ao rei de Portugal. Qual era o problema nisso aqui? Nem todo mundo tinha ouro suficiente para derreter e criar lá um tijolinho. Então, muita gente saía perdendo, isso é óbvio, né? O pobre sair perdendo, sempre sai perdendo. Fora isso, quando criaram a casa de fundição, se proibiu que as pessoas andassem com ouro em pó. Isso vai ser muito ruim para o comércio local. Por quê? As pessoas, quando iam comprar, a moeda de troca era o ouro em pó. Ele era mais fácil de ser dosado. Por exemplo, você vai comprar um boi e alguém te diz, 5 gramas de ouro. Aí você dá lá 5 graminhas de ouro. Quando você vai ter a criação das barras de ouro, como é que o cara vai serrar essa barra de ouro para dar um pedacinho? Não rolava, né? Isso foi o contexto. Isso foi o conjunto de situações que foi levando a população mineira a perder a paciência com os portugueses. Vocês recordam que eu comentei com vocês que a Inconfidência Mineira ela vai ser elitista. Vai defender interesses da elite local. E como é que eu percebo isso? Ora, através do que eles defendiam. Primeiro, eles queriam a proclamação da República. Tá aqui, olha só, dá pra ver no vídeo de vocês. Deixa eu marcar. Não precisa marcar não, né? Só vocês verem a mãozinha aí. O que é que eles queriam? Proclamação da República Mineira. Eu disse pra vocês que eles não queriam libertar o Brasil. Não existia nem a ideia de Brasil. Eles queriam libertar Minas Gerais. Minas na época, tá? Você vai ter perdão das dívidas da elite. Só isso aqui você já vê que é sim uma ideia elitista. Incentiva ao desenvolvimento das manufaturas, a criação de fábricas aqui no Brasil. Relembra a questão do pacto colonial, do exclusivismo comercial metropolitano. Coloca na cabeça de vocês acham que o pobre ia ter condição de comprar produtos manufaturados? É óbvio que não. As pessoas ricas, as elites, queriam poder produzir esses produtos e também comprar. Porque se eles fossem produzidos no Brasil, seria bem mais barato do que você importar de Portugal. Você vai ter também a construção de universidades. Gente, não esqueçam de um detalhezinho bem simples. As pessoas ricas mandavam seus filhos estudar na Europa porque no Brasil era proibido ter universidade. Por que Portugal proibiu que no Brasil tivesse universidades? Porque eles não queriam que as pessoas aqui do Brasil, que as elites da colônia, criassem ideias, se desenvolvessem intelectualmente e com isso quisessem se libertar de Portugal. Cara, o tiro saiu pela culatra. Por um motivo bem simples. Porque se eles tivessem feito universidades aqui, eles podiam controlar o que era ensinado, os livros, e assim por diante, não era? Um bom exemplo disso que a ditadura militar fez isso bastante. Mas, pois bem, quando esses jovens iam estudar na Europa, eles voltavam com a mente toda virada, vocês estão entendendo? Influenciados pelo iluminismo, pelo liberalismo, e quando chegavam aqui queriam o quê? Se libertar de Portugal, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Mas tirando essa situação, construção de universidade vai beneficiar quem? Um agricultor? Um pescador? Um boia fria? Não, era um pensamento elitista. E por fim, pessoal, se alguém ainda tinha dúvida que isso era um movimento elitista, para fechar a porta aqui, na verdade não existia um consenso dentro do movimento com relação à libertação dos escravos, por um motivo bem simples. Se eles eram elites, ou ligado à mineração, ou ligado, por exemplo, a engenhos de açúcar e assim por diante, era pessoa rica, elite, senhor de escravo, não era interessante para eles libertar seus escravos, era perda de dinheiro. Então, obviamente, eles não vão ter como pauta do movimento libertar os escravos. Ok? Seguinte, as pessoas na Inconfidência Mineira vão ser descobertas, como eu disse para vocês, e dependendo do nível de participação, dependendo do nível social, você vai ter punições diferentes. Você vai ter punições que vão desde o degredo, ou seja, ser expulso do Brasil para a África. Você vai ter
punição através das galés, ou seja, trabalho forçado. Você vai ter prisão temporária, prisão perpétua e morte. E uma curiosidade, só uma pessoa morreu, justamente o mais pobre. Foi pelo fato dele ser pobre? Também foi. Mas fora isso, também teve o fato de que todos os outros negaram a participação, sabe? Negaram de pé junto, fizeram como político hoje em dia faz. O quê? Como? Não sei. Do que você está falando. Tiradentes foi o único, isso consta nos atos, tá certo? Nos autos lá da investigação, que ele confirmou, bateu o pé, disse que participou mesmo, que os portugueses eram sacana, essa parte foi o que estou dizendo, tá? Mas com isso ele foi o único que confirmou a participação. E obviamente nesse aspecto acabou levando a pior, né? Com isso, gente, nós vamos ter também uma outra revolta, tá bem? Uma chamada de Conjuração Baiana, chamada também de Revolta dos Alfaiates, chamada também de Revolta dos Búzios. Revolta dos Alfaiates devido à profissão que a maioria, boa parte das pessoas que faziam parte da Conjuração Baiana tinha. E com relação à Revolta dos Búzios, obviamente é com relação à religião. Olha só, vocês têm que entender uma coisa com relação à Conjuração Baiana. Sobretudo se nós formos comparar ela com a Inconfidência Mineira. Ela definitivamente tinha ideais bem mais populistas. Isto vai ser percebido quando a gente for analisar o que eles defendiam. Ok? Seguinte. Primeira coisa que vocês têm que entender com relação à Conjuração Baiana é o contexto. A Bahia, ela vai ser... A gente analisa ela sob uma ótica de desequilíbrio social. Como assim? Rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Essa cantiga que faz parte da história do Brasil há tanto tempo. Porque os ricos estavam cada vez mais ricos, sobretudo ligado à ideia local hoje em dia do recôncavo baiano, essas coisas. Produção de açúcar. Até então, gente, o açúcar brasileiro não estava essas coisas tudo a partir do momento que passou a sofrer concorrência com açúcares mais baratos. O pessoal comprava dos outros, né? Um bom exemplo disso era o açúcar produzido na Jamaica, produzido também no Haiti. E sobretudo com essa revolta no Haiti, vão deixar de produzir açúcar. Isso vai fazer com que os compradores voltem a comprar o açúcar baiano, elevando muito a riqueza dos senhores de engenho. Em contrapartida, o aumento de impostos fazia com que faltasse, inclusive, alimento. E nesse aspecto, os pobres acabavam sofrendo. Tanto que você vai ter casos em que os pobres invadiam comércios para pegar comida, como carne, por exemplo. E aí vem a coisa interessante. Normalmente as pessoas consideram a Conjuração Baiana como uma revolta de párias. O que é revolta de párias? Párias da sociedade, gente, é o lixo da sociedade. É a borra do café. É claro que a Conjuração Baiana teve a participação de muita gente que era popular, pobre, assim por diante. Você percebe isso pelo que eles defendiam. Mas contou também com a participação de gente rica da alta sociedade. Um bom exemplo disso é que um dos líderes da Conjuração Baiana era um carinha chamado Cipriano Barata, que fazia parte da ordem maçônica Cavaleiros da Luz. O cara era branco e era médico. Para vocês verem, né? Como é que eu posso dizer que eles eram mais populares? A gente percebe isso através do quê? Como eu disse, através do que eles defendiam. Eles queriam a proclamação de a República na Bahia. Como eu disse para vocês, não existia sentimento de unificação nacional, no máximo eram os interesses regionais. A abertura do Porto de Salvador para livre comércio, isso aqui vai incentivar bastante a elite, mas também vai incentivar a questão dos alimentos que estavam faltando. Dinamização do comércio de pau-brasil, tabaco e açúcar, diminuição dos impostos, aumento dos soldos, tá certo? Os soldados acabavam tendo seus soldos congelados e às vezes atrasados, aumento da oferta de alimentos. E pessoal, olha só,
Essa aqui são aspectos extremamente interessantíssimos. Se você for ver, o período em que tem essa revolta, isonomia quanto à ascensão na hierarquia militar, traduzindo, eles queriam que qualquer um pudesse subir na hierarquia militar, baseando-se unicamente na meritocracia, ou seja, o cara subiu porque sabe. Até então, a hierarquia militar era controlada pelos portugueses. Você só podia subir se você fosse português, entenderam? Eles queriam o fim disso. Olha só como é interessante. E mais ainda, eles queriam, não era só o fim da escravidão, eles queriam o fim do preconceito contra os negros. Olha como eles foram bastante diferentes nisso. E por eles serem diferentes, foi diferente também o tratamento que eles tiveram. Eles foram tratados de forma bonzinha, diferente da Inconfidência Mineira? Não. Eles foram tratados com mais crueldade do que os inconfidentes mineiros. Vou dar só um exemplo para vocês. A quantidade de morte foi maior, as penas foram muito mais pesadas. Enquanto na Inconfidência Mineira uma pessoa foi morta e espedaçada, né, Tiradentes? Na Conjuração Baiana, gente, 4 pessoas vão sofrer essa punição, a pena capital, de serem mortos e terem seus corpos despedaçados. Agora vem a pergunta, por que isso? Simples. O haitianismo. O medo do haitianismo. Guardem isso. O que é o haitianismo? Era o medo que as pessoas tinham, tá certo? Os senhores de engenho, as sociedades baseadas na escravidão tinham, que acontecesse em seus territórios o que aconteceu no Haiti, na colônia francesa. Lá, mais ou menos 40 mil franceses dominavam quase meio milhão de escravos. Os escravos eram maltratados, torturados. Os escravos se revoltaram, mataram muitos de seus senhores, expulsaram outros e criaram um país. Então se temia que aqui no Brasil, onde a maior parte da população era de escravos, e mais ainda quando você botava escravo, negro liberto e assim por diante, então eles temiam que isso se visse de exemplo e os negros aqui do Brasil se revoltassem também. Então, qualquer revolta com esse caráter mais igualitário, sabe, de libertar os escravos e tal, era tratado ainda mais com crueldade. Por isso que a Conjuração Baiana sofreu punição ainda mais cruéis que a Inconfidência Mineira. Ok? Então, gente, a gente estudou essa parte, né, dos conflitos e tudo mais. Agora a gente vai entender a questão da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Olha só. Aqui entra também mais uma vez a questão do contexto. Qual foi o motivo da vinda da família real portuguesa ter vindo para o Brasil? Isso nunca aconteceu. Nunca uma corte europeia saiu de sua metrópole e foi para as colônias, gente. Isso nunca aconteceu. Isso foi histórico na história. Vale lembrar que também não pensaram isso de última hora, não, tá bem? Hoje em dia a gente já tem confirmações históricas que comprovam que isso era um plano tipo emergencial. Caso fosse realmente necessário e a família real sofresse algum risco, mandaria-se a família toda ou pelo menos uma parte dela. Hoje em dia a gente sabe disso. Então não pensaram isso em cima da hora. Mas por que a família real portuguesa pensou em sair de Portugal e vir para o Brasil? Isso está ligado ao contexto da época. Nós estamos falando do período napoleônico, das conquistas napoleônicas. Napoleão já tinha dominado boa parte da Europa. Da Polônia, no lado oriental, até mesmo a Espanha, no lado ocidental. Só tinha uma grande pedra no sapato de Napoleão, que era a Inglaterra. Entretanto, nós tínhamos aqui uma situação um pouco complicada. Quando se tratava em combate terrestre, Napoleão levava vantagem. Mas quando se tratava de batalhas marítimas, a marinha inglesa era extremamente poderosa. Então nós tínhamos aqui um embate, ok? Um impasse. Qual foi a sacada de Napoleão? Se não podia vencer eles diretamente,
Então estagnaria a economia deles até fazer o país pedir arrego e poder assim ser conquistado. Então, ele criou o que foi chamado de bloqueio continental, que proibia que os países europeus comercializassem, ou seja, comprassem ou vendessem produtos para a Inglaterra, sendo que a pena para aquele país que não cumprisse isso seria a invasão e a destituição da família real, do governante. Portugal, por ter uma relação de amizade com a Inglaterra já bem antiga, quando a gente comentou logo no começo desse vídeo, vai tentar levar em banho-maria, sabe? Como diz os mais velhos cozinhando o galo, dizendo para Napoleão, não, eu vou cortar relações com a Inglaterra, e dizer para a Inglaterra, te acalma que eu estou enrolando o cabo. Só que vai chegar um momento, pessoal, que isso não vai mais surtir efeito. Napoleão invade Portugal através da Espanha, que já tinha seu irmão como rei, tá certo? Ele destituiu o governante da Espanha e colocou o irmão dele. Ele já estava a caminho de Lisboa. Então qual foi a saída da família real? Fugir com o que podia para o Brasil. Levou quase 2 meses. E vieram milhares de pessoas. Ok? Simplesmente milhares. Entre alguns problemas meteorológicos, como tempestades, e alguns problemas de origem cabeluda, piolho, eles chegaram no Brasil. Só que ao chegar no Brasil, vocês não podem esquecer, gente, que o Brasil não tinha estrutura. E da noite para o dia teria que abrigar uma quantidade imensa de portugueses. Qual foi a saída? Esfolar os pobres. Ou pelo menos quem tinha uma casa boazinha. Por que isso? Mais de 10 mil casas. As famílias que moravam nessas casas, tá certo? Foram obrigadas a sair da casa e não ganharam nada por elas. Era colocado lá, quando a família real estava chegando, era colocado PR na porta, que na verdade significava que ali se tornaria agora propriedade real. Mas vocês sabem que brasileiro perde o amigo, mas não perde a piada. E começaram a colocar propriedade roubada, dizer que era propriedade roubada ou põe-se na rua. Obviamente isso vai gerar atrito entre portugueses e nativos, tá bem? Quando Dom João chegou com toda a sua comitiva real no Brasil, ele começou a fazer o quê? A iniciar um conjunto de medidas que visavam melhorar a estadia dos portugueses no Brasil, gente. Eles tinham saído de uma metrópole e vieram para uma colônia. Uma das primeiras medidas que esse rapaz fez foi a chamada abertura do Brasil, né, os portos às nações amigas. Mas considera amigos ingleses também? Qual foi a consequência disso? Os ingleses vão ter um conjunto de vantagens e privilégios fiscais. Para vocês terem ideia, os produtos ingleses pagavam só 15% de imposto. Os produtos portugueses pagavam 16%, mano. Quer dizer que os ingleses estavam pagando menos que os próprios donos da terra. Qual foi a consequência disso? Encheu aqui no Brasil de um bocado de produtos que eram extremamente utilizáveis. Olha o que? Veio inclusive para o Brasil produtos como espartilho, perucas, tá certo? Esquis. O que é que você faz, por exemplo, com patins de neve aqui no Brasil? Jeitinho brasileiro, a boa e velha gambiarra, sabe? Pegava aquela lâmina do patins e transformava no trinco da porta. Olha só, essa abertura do Brasil às nações amigas, né, a Inglaterra, foi a assinatura de um conjunto de tratados, onde nós temos o Tratado de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação. Na verdade, gente, esses dois tratados de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, que vão ser assinados em 1810, entre Dom João VI e a Inglaterra, trouxe um conjunto de benefícios para os ingleses. E Portugal acabava se prendendo àquilo, nem que fosse só para dizer. Ficou confuso, mas vou entender. Olha esse tratado de aliança e amizade que está aqui no vídeo de vocês. Dentre umas coisas que esse tratado de aliança e amizade dizia, é que o Brasil, Portugal, iria de uma maneira homeopática, ou seja, de uma maneira devagar, mas iria libertar os escravos. Porque os ingleses queriam isso. Escravo não recebe dinheiro. Se não recebe dinheiro, não compra nada. Se não compra nada, eles não vendem, né? Não é porque os ingleses eram bonzinhos, não, tá? Só que
Dom João, os portugueses, os brasileiros aqui, que eram os senhores de engenho, e o cozinhão do galo, os ingleses. É daqui que tem uma expressão, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que se chama para inglês ver. Que é você fazer uma coisa só para dizer que está fazendo, sabe? É que nem você vai lavar a vasilha para tua mãe, só que tu não lava bem lavado, só para terminar e tua mãe ver que tu lavou. Então, para inglês ver. Aliança e amizade. E o comércio e navegação vai ratificar, fortalecer isso. Para vocês terem ideia, cria inclusive a ideia de juiz conservador. O que é esse juiz conservador? Quer dizer, pessoal, que no Brasil os ingleses não seguiriam as leis portuguesas, seguiriam as leis inglesas. Então os ingleses estavam o quê? Bastante protegidos. Vocês estão vendo como esses acordos favoreciam mais os ingleses? Pois bem, quando Dom João começou a se estabelecer no Brasil, ele vai lançar um conjunto, ele vai buscar fazer amizade, pessoal, com as elites aqui do Brasil, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Isso vai acabar fazendo com que ele crie, fora a corte que ele trouxe, ele vai criar uma corte aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Ele vai ter profundas e boas relações com essas elites. Alguns historiadores chamam, como Mario Dilla, chamam isso de interiorização da metrópole, que é justamente esse enraizamento, ok, de Dom João nas relações sociais com as elites aqui no Brasil. Isso também é chamado de inversão metropolitana. Por que inversão metropolitana? Porque o Brasil, que antes era colônia, se tornou metrópole, e Portugal, que antes era metrópole, se tornou colônia. Ok? Na administração joanina, ou seja, de Dom João, ele ainda não era rei, valendo lembrar, ele só foi rei quando se tornou rei quando a mãe dele, Dona Maria I, morreu, chamada Dona Maria Louca, tá vendo? Seguinte, ele vai lançar um conjunto de transformações aqui no Brasil. Vai abrir empresas, vai abrir jornal, vai abrir biblioteca, vai criar escolas de direito, escola de anatomia, escola de medicina. Ele trouxe o dinheiro que tinha em Portugal, ele trouxe para cá. Traduzindo, Portugal foi invadido pelos franceses e ainda não tinha um tostão furado. Mas a gente vai falar disso já depois. Ele traz esse dinheiro para o Brasil, só que o dinheiro que ele traz para o Brasil, pessoal, não dá para nada. Qual é a consequência? Taca-lhe imposto. O brasileiro passou a pagar, a partir da vinda da família real portuguesa, o dobro de imposto, que era justamente para sustentar a boa vida dos nobres, a boa vida da família real. E isso vai ser, inclusive, um dos fatores que vai gerar mais revoltas. Uma delas vai ser a Revolução Pernambucana de 1817, que já a gente vai falar, tá bem? Pois bem, continuando. Depois de um certo tempo, Napoleão perdeu, ok? A guerra por os ingleses, foi preso e tudo mais. Então se iniciou na Europa um processo, um conjunto de manifestações das monarquias europeias na procura de modificar tudo que Napoleão havia feito. As principais potências, tirando a Inglaterra, tá, se reuniram em Viena, no que ficou conhecido como Congresso de Viena, e formaram uma espécie de aliança. Uma aliança que tinha característica reacionária, ou seja, que bateria de frente com o liberalismo, o iluminismo, essas coisas assim. Essa Santa Aliança ela seguia dois princípios básicos: princípio da restauração e princípio do equilíbrio. O princípio da restauração visava colocar no poder todo mundo que Napoleão retirou. Ok? Já o princípio do equilíbrio era o seguinte: buscando que não tivesse outros conflitos entre as grandes potências, fazer com que houvesse um equilíbrio com relação a poder, com relação a colônias entre essas potências. Por que eu estou comentando isso aqui para vocês sobre o Congresso de Viena e a Santa Aliança? Simples. Nessa situação, a família real portuguesa não tinha mais necessariamente motivos para ficar no Brasil. Tinham que voltar para Portugal.
Para não ter que voltar, qual foi a sacada de Dom João VI? Retirou o Brasil de situação de colônia e elevou o Brasil à situação de Reino Unido. Tanto é que antes era Reino Unido de Portugal e Algarves, agora ficou Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. A partir do momento que Dom João VI faz isso com o Brasil, não era mais necessário ele voltar para Portugal. Por que ele fez isso? Pessoal, ele criou vínculos aqui, isso é fato, tá vendo? Ele criou vínculos. Aquilo que eu comentei com vocês sobre a questão da inversão metropolitana, da interiorização da metrópole e a criação de vínculos que ele teve com as elites de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Obviamente que não vai ficar nada, absolutamente nada mesmo satisfeito com isso é a elite, o pessoal lá de Portugal. Isso vai gerar um conflito e a gente vai ver qual é a consequência disso. Isso vai ter uma consequência imensa para a independência do Brasil, tá bem? Mas antes da gente iniciar isso, falar dessa parte, a gente tem que tratar de uma outra revolta, a chamada Insurreição Pernambucana de 1817. Gente, mais uma vez nós temos aqui uma insurreição, uma revolta de caráter separatista. E mais uma vez, a causa para isso está justamente, a causa principal pelo menos, né, a que abarca tudo, a exploração com que a população local, a exploração que a população local sofria por parte dos portugueses. Nesse aspecto, a gente tem que entender um contextozinho bem interessante. Primeiro, Dom João VI, quando chegou e criou, sabe, a sua corte aqui no Brasil, aquela elite que eu comentei com vocês, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele acabou fazendo com que essas pessoas, essas elites, ascendessem socialmente, ganhando títulos de nobre e, com isso, certos privilégios. Fora isso também, nós temos o conjunto de transformações estruturais no Rio de Janeiro, a capital, né, que Dom João estava fazendo, com aquilo tudo que eu falei para vocês, como a escola de anatomia, a escola de direito. Precisava de dinheiro para tudo isso. E o dinheiro que Dom João trouxe não deu nem pro cheiro. Qual foi a saída? Mandar o aço, aumentar os impostos. Isso fez com que, no caso, Pernambuco, que era uma das capitanias mais ricas, tá certo? Você vai ter essa seguinte situação, uma das províncias mais ricas, ela vai acabar pagando por todo esse luxo que os nobres tinham. Vou só dar um exemplo para vocês. O pessoal em Pernambuco tinha que pagar, tinha uma taxa, um imposto para a iluminação pública. Sabe qual era o problema? Em Pernambuco não tinha um poste. A iluminação pública era do Rio de Janeiro. Fora as festas e assim por diante. Isso foi gerando uma insatisfação muito grande por parte da elite e da população de Pernambuco. Fora isso, pessoal, nós vamos ter também uma crise econômica, tá bem? Essa crise econômica vai ser fruto, por exemplo, da concorrência dos Estados Unidos quanto à produção do algodão, fazendo com que as pessoas que produziam algodão em Pernambuco tivessem sérios problemas econômicos. Fora isso, você vai ter fome, você vai ter desigualdade dentro do exército, sendo que só podia subir de cargo se você fosse português. Além disso tudo, você vai ter também um total controle dos portugueses de determinadas partes determinada parte do mercado. Por exemplo, a venda de alguns produtos que eram essenciais na época. Tudo isso, pessoal, foi gerando um sentimento de animosidade, o pessoal foi ficando com raiva dos portugueses, até estourar o conflito em si, quando um capitão, que era português também, brasileiro, um carinha chamado José de Barros Lima, o apelido dele era Leão Coroado, ele matou o seu comandante, que era um português. Isso acabou deflagrando, sabe, o estopim para o conflito. É curioso você saber o seguinte, que a insurreição pernambucana, pessoal, ele foi o único movimento do período que passou da fase conspiratória. Eles durante 74 dias, eles governaram independente de Portugal.
E nesse aspecto é importante você pensar o seguinte, na participação do Areópago de Itambé, que era uma loja maçônica, e do Seminário de Olinda. Os padres vão ter tanta importância nesse período que a Insurreição Pernambucana de 1817 também vai ficar conhecida como a Insurreição dos Padres, a Revolução dos Padres. O que é que esses caras queriam? Tá bem? Eles queriam proclamar uma república, só que queriam abarcar fora Pernambuco outras regiões, inclusive o nosso Ceará aqui. Liberdade de imprensa, e apesar de terem padres na liderança do conflito, queriam assim a tolerância religiosa. Eles diziam que seria católico, mas as outras religiões seriam toleradas. Separação dos três poderes, abolição de tributos, aumento dos soldos. Alguns grupos, e nisso daí você vai ter uma certa dicotomia, tá certo? Um conflito interno, que um grupo queria libertar os escravos, outro queria a manutenção dos escravos. E a gente vai ver que esse racha interno vai ajudar bastante, gente, na derrubada do conflito por parte das elites portuguesas. Uma coisa legal que vocês têm que saber é que vai ser na insurreição pernambucana que nós vamos ter a figura importante de uma mulher que vai se tornar a primeira, é considerada pelo menos, a primeira presa política do Brasil, Bárbara de Alencar. Ela era pernambucana, mas ela se ratificou no Cariri, casou com um coronel de lá. Tem entre seus filhos Cristão Gonçalves, que tem inclusive o nome de rua, ou é de avenida lá em Fortaleza. Ela foi avó, tá certo, de José de Alencar. Família de elite, né? Pois bem, eles conseguem ficar 74 dias no governo, tá certo? Esse conflito vai ser tão importante, gente, vai ter um impacto tão grande que vai adiar a coroação de Dom João, a mãe dele já havia morrido, e vai adiar também o casamento de Dom Pedro I com Carlota Joaquina, tá certo? Princesa da Áustria-Hungria. Enfim, eles governam por 74 dias, mas são vencidos, porque eles vão ser atacados dos dois lados, tanto por terra quanto por mar. Sem falar também que muitos donos de escravos vão ajudar os portugueses com medo daquele bom e velho haitianismo que eu comentei com vocês. Muitas pessoas vão ser presas, deportadas, mortas. Para vocês terem ideia, gente, vai ter um padre chamado João Ribeiro que o negócio é muito doido. Ele se mata para ninguém matar ele. Sabe o que é que os portugueses fazem? Desenterram o homem, enforcam ele, espedaçam o corpo dele para servir de exemplo. O cara já morto. Fora essa parte aí, também você vai ter como consequência, gente, para que eu botei até o mapa aqui para vocês verem, ó, Alagoas. Alagoas na época pertencia a Pernambuco, que era uma das regiões mais ricas de Pernambuco. Então o que foi que Dom João VI fez para punir Pernambuco? Transformou em Alagoas em um território independente de Pernambuco, que era justamente para diminuir o poder dos pernambucanos, ok? Só que, curiosamente, Pernambuco futuramente vai se meter em um outro conflito que vai acabar fazendo com que ele perca parte de seu território para a Bahia. Fora outras cositas mais, não é? Seguinte, gente. Eu sei que está ficando muito grande, mas é porque o assunto é enorme. Se você olhar no livro de vocês, eu estou tentando resumir ao máximo possível. Olha só. Nós vamos ter essa situação. Como eu já falei para vocês, o Brasil ele é levado ao nível de reino, né? Se tornando o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, só que isso vai acabar fazendo com que a população de Lisboa, a população de Portugal, não goste bastante. Eles sofreram muito com as guerras napoleônicas, foram invadidos, depois ficaram sob o domínio dos ingleses. Isso tudo vai gerar uma situação de conflito lá em Portugal, ok? Onde querem que a família real volte para Portugal, mas eles não vão mais querer uma monarquia absolutista em Portugal. Eles criam o que ficou conhecido como as Cortes Portuguesas. Eles vão se juntar para criar uma Constituição e querem que Dom João VI volte para Portugal com a família e jure lealdade à Constituição. De uma maneira bem simples, eles procuraram diminuir o poder de Dom João VI, ok? Nesse contexto,
gente, algumas províncias, tá certo? Algumas partes aqui do Brasil vão acabar ficando do lado dessa revolução lá de Lisboa, como Belém, Salvador, Rio de Janeiro, ok? Eles vão querer que Dom João venha aderir a essa revolução constitucionalista do Porto, porque justamente quando ele aderisse ia deixar de ser um rei absolutista, seria uma monarquia constitucional, onde o poder do rei seria limitado. Nessa situação aqui no Brasil, nós vamos ter dois grupos, ok? Um grupo que vai ser apoiado é encabeçado por Nogueira da Gama, está aqui no vídeo de vocês, e outro grupo que vai ser apoiado por um cara chamado Gonçalves Ledo. Qual é, tá bem, a diferença entre esses dois grupos? Esse grupo que era apoiado por Nogueira da Gama, ele queria que Dom João VI voltasse para Lisboa e que fosse organizada aqui no Brasil uma monarquia constitucional separada de Portugal, ou seja, eles queriam, esse Nogueira de Gama e o grupo deles, queria que Dom João voltasse para o Brasil, voltasse para Portugal, e que no Brasil fosse implantada uma monarquia constitucional, queriam ainda um rei, mas com poder limitado. Já esse grupo, que era apoiado, encabeçado por Gonçalves Ledo, eles vão querer o seguinte, tá bem? Que, de uma maneira bem simples, eles vão defender sim uma autonomia maior para o Brasil, mas que o Brasil ainda permanecesse ligado a Portugal. Nesse aspecto, gente, de uma maneira bem simples, esse grupo aqui que queria autonomia, esse grupo de Gonçalves Ledo, eles batiam palma, vibravam para essa revolta constitucionalista do Porto, ok? Porque quando o rei de Portugal voltasse para Portugal e jurasse lealdade à Constituição e tivesse seu poder limitado, isso garantiria maior autonomia para o Brasil. Mas o Brasil não precisava se preocupar, sabe, em se libertar de Portugal. Gente, por que eles não vão querer se libertar de Portugal? Porque eles têm vínculos econômicos e políticos com os portugueses, pura e simples. Objetivos particulares. Em meio a essa situação, o rei de Portugal acaba sendo obrigado a voltar, Dom João VI volta para Portugal, e ao chegar em Portugal, tá bem? Ele deixou Dom Pedro como regente aqui do Brasil. Cara, pensem bem, qual foi o motivo de Dom João voltar para Portugal e deixar Dom Pedro aqui? Simples. Foi uma lógica dele, uma razão dele que se baseava em quê? Primeiro, evitar a fragmentação do território, porque teria a figura de um imperador, a figura de um rei, a figura de de alguém da realeza no Brasil, ok? Dom Pedro seria um símbolo. Além disso, possibilitaria a manutenção do poder de sua família. Por quê? Ele voltaria para Portugal, manteria o poder em Portugal. Mantendo Dom Pedro aqui, também manteria o poder aqui. Foi uma lógica dele, tá bem? Agora a gente vai comentar sobre a questão da regência de Dom Pedro. É óbvio, pessoal, que vocês têm que entender o seguinte, que quando a família real volta para Portugal e Dom Pedro fica, isso vai gerar uma situação complicada entre Dom Pedro e as cortes portuguesas. Qual o motivo disso? Essas cortes portuguesas, eles se auto-intitulavam de liberais. O grupo que foi a elite, tá certo? Os pensadores por trás da Revolução Liberal do Porto, a Revolução Constitucionalista do Porto, era o Sinédrio, que era um grupo de maçons liberais. Mas eles eram liberais, pessoal, politicamente falando, economicamente falando, em que se baseava na limitação do poder do rei. Eles não eram liberal no sentido social, em que todo mundo é igual. Ok? Com isso, o que é que eles querem? Eles querem iniciar um processo de recolonização do Brasil, tá bem? Para que o Brasil volte a ser colônia, Portugal volte a ser metrópole, e com isso, todas as transformações que ocorreram no Brasil seriam zeradas, ou seja, o Brasil voltaria a sofrer com o pacto colonial. Obviamente, gente, as elites aqui no Brasil, que haviam crescido muito durante os anos em poder político e econômico, né,
durante o governo de Dom João VI aqui no Brasil, não queriam isso. Então era preferível se libertar de Portugal do que perder tudo aquilo que eles conquistaram. Nesse aspecto, tá bem? Eles vão pressionar e assediar Dom Pedro, e obviamente Dom Pedro vai gostar, não é? Você vai ter a formulação de duas coisas. Primeiro, a lei do cúmplice. O que é essa lei do cúmplice? Qualquer lei de Portugal só valeria aqui no Brasil se fosse confirmada, ratificada por Dom Pedro. Ou seja, se viesse uma lei e Dom Pedro dissesse que não vale, ela não estava valendo. Nesse contexto, ele vai ser cada vez mais assediado tanto pelas pessoas aqui do Brasil para ficar e se separar de Portugal, que era um caminho sem volta, quanto pelas cortes portuguesas. A consequência disso é ele cortar relações com as cortes portuguesas, no que ficou conhecido como Dia do Fico. Tá bem? Uma curiosidade para vocês, gente. Dom Pedro, quando ele vai lá, né, declarar a independência do Brasil, perto do Ipiranga, ele não vai declarar a independência do Brasil na capital, no Rio de Janeiro. Ele declarou isso em São Paulo, porque ele foi lá resolver uns problemas, revolta, essas coisas assim. E na volta, ele teve um probleminha de dor de barriga. A boa e velha, como diria o cearense, caganeira. Então, ele tinha que distante descer do burrinho, que não era um cavalo não. Aquela pintura que vocês viram foi feita 50, 60 anos depois. Ele andava nessas viagens longas de burrinho. Então ele desce do burrinho, vai lá arriar o barro, vai no Ipiranga, se banha, sobe no burrinho e continua a viagem. E ele fez isso várias vezes, tá bem? Olha só. Pois bem, depois que Dom Pedro ele é nomeado defensor perpétuo do Brasil, nós vamos ter uma divergência entre a elite que apoiou ele, tá bem? Nós vamos ter uma parte da elite que quer um poder concentrado, era um partido dominado mais por portugueses ou pessoas que eram amiguinhas e tinham interesses junto dos portugueses. Eles queriam que o poder fosse concentrado na mão de Dom Pedro, ok? Enquanto você vai ter um outro grupo que vai querer o quê? Que vai querer que o poder de Dom Pedro seja um poder mais limitado, entende? E seja dado mais autonomia para as províncias. Repetindo, poder concentrado, que é um poder concentrado nas mãos do imperador, do príncipe, né? E nos ministros que ficavam no Rio de Janeiro, e subordinação de todas as províncias. Já você vai ter um grupo que vai querer um poder limitado, ok? De Dom Pedro, e dando maior autonomia para as províncias. Tá bem? Dom Pedro rompe com Portugal, tá aqui aquele quadrinho que eu falei para vocês, ó. Isso aqui foi criado depois para enaltecer o momento, porque não foi desse jeito. Você não tinha essa ruma de gente, os Dragões da Independência foi um grupo criado depois, tá bem? Tem um homenzinho aqui com a cartola, o que é que um cara com a cartola estava fazendo no meio do nada? Você tem aqui os cavalos bonitos, com roupa oficial, não, ele estava, hoje em dia é certo, ele estava no burrinho, beleza? Ele não estava com essa roupa oficial, não. Pois bem, agora a gente dá entrada no reinado, ok? No primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I. Gente, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas não se preocupem, ele vai ser cobrado de uma forma fracionada, tá bem? Bora lá. Seguinte, Dom Pedro assume o governo, ok? Se separa de Portugal, se separa mais ou menos, né, gente? Porque ele era português, boa parte de seus ministros são portugueses. Tanto é que a primeira bandeira do Brasil vai manter a cor, o verde, tá bem? Da família real portuguesa, enquanto o amarelo não era do ouro não, tá bem? Era da família da princesa Leopoldina. Então, a primeira bandeira do Brasil vai ter verde e amarelo, mas é para homenagear essas duas famílias. Pois bem, quando é declarada a independência, vale lembrar que não foi um fenômeno assim no estalar de dedo, demorou muito tempo, as guerras da independência, inclusive algumas regiões aqui no Brasil que ainda eram controladas por portugueses vão preferir ficar do lado de Portugal, isso vai gerar uma guerra civil aqui, um conflito interno. Mas, pois bem, Dom Pedro, quando começa a governar, a primeira coisa para um país é a criação de símbolos que demonstrem que esse país está unificado. E uma das principais formas de criar esse símbolo é através da arte.
Então, Debré cria uma obra chamada Pano de Boca, tá certo? Pano de Boca, gente, para quem não sabe, é aquela cortina que fecha dentro do teatro. Ele faz uma obra em que ele vai representar a criação do Estado brasileiro. Você pode ver que aqui tem gente branca, negro, índio, e essa dona aqui sentada significa a nação brasileira. O que ele estava querendo dizer era que agora, a partir daquele momento, todo mundo estava unido em prol de um objetivo, construir o Brasil. Coisa bonitinha, né? Mas, seguinte, independência forçada. Gente, a independência do Brasil não foi aceita fácil, não. Ok? O Brasil guerreou contra Portugal. Algumas regiões aqui no Brasil não aceitaram a independência, tá bem? Isso fez com que houvesse uma guerra civil. E fora isso, Portugal, obviamente, não aceitou perder aquela colônia. Iria perder muito dinheiro com isso. Então, Dom Pedro procura o auxílio da Inglaterra. A Inglaterra vai intermediar, sabe? Vai intermediar um acordo entre Portugal e Brasil. Para fazer esse intermédio, ele primeiro incentiva, vocês estão entendendo, incentiva entre aspas, Dom Pedro a assinar um novo acordo que vai renovar ainda mais aqueles acordos que a gente viu, os acordos que foram tratados com a abertura do Porto do Brasil às Nações Amigas. Então, beleza, Inglaterra ia ganhar com isso. Portugal aceita, tá bem? Muito bem, Portugal aceita, mas o Brasil vai ter que pagar uma multa pesadíssima. Quem vocês acham que vai emprestar esse dinheiro? Inglaterra. O Brasil já começa devendo. Só que uma curiosidade. O dinheiro que o Brasil pegou da Inglaterra para pagar Portugal não saiu da Inglaterra. Por quê? Porque Portugal estava devendo a Inglaterra, então o dinheiro ficou por lá logo mesmo. Curiosidade. O primeiro país, gente, a reconhecer a independência do Brasil, antes mesmo da Inglaterra, foi os Estados Unidos. Por quê? Relembra da Santa Aliança que eu falei, processo de recolonização, tal. Os Estados Unidos, tá bem, depois que se libertaram, eles puxaram sobre si a responsabilidade de The Big Brother. Não é aquele da Globo, não. É do Grande Irmão do Norte. Sendo que ele, tá certo, os Estados Unidos, foi apontado por Deus, onde Deus disse, vocês são os caras. Sério, gente, eles pensavam assim. Aliás, ainda pensam, né? Então, era a responsabilidade dos americanos, dos Estados Unidos, aliás, cuidar de todo o continente americano. Então, vão criar uma doutrina, ok? Para bater de frente com a Santa Aliança. Que doutrina era essa? Doutrina Monroe, que dizia a América para os americanos. Onde, segundo os Estados Unidos, eles tinham o direito de se meter em qualquer outro país se isso fosse necessário para lutar pelos direitos da democracia, da liberdade, da igualdade e lutar pelos direitos deles, né? Pois bem. Seguinte, pessoal, tá terminando, aí ó, podem olhar aí, tá terminando, tá bem pertinho. Seguinte, gente, agora que o Estado brasileiro foi reconhecido, bonitinho, blá blá blá, nós temos que criar o quê? Uma Constituição, onde tem todos os direitos e deveres de todo mundo e assim por diante. Só que aí vai começar um certo probleminha. Vários grupos de elitistas se reuniram em volta de Dom Pedro para se separar de Portugal. Quer dizer o seguinte, eles tinham um interesse em comum. Quando esse interesse foi alcançado, o que eles tinham de diferente começou a falar mais alto. Pessoal, isso vai se dar uma confusão tão grande que durante anos já se inicia uma discussão sobre a Constituição, beleza? E por 6 meses os deputados, os caras lá da Assembleia, tá bem? Da Assembleia Constituinte, vão passar 6 meses e mesmo assim ainda não criam uma Constituição. Eles criam um projeto de Constituição. E Dom Pedro já avisou para eles, olha, eu só juro lealdade à Constituição se a Constituição for digna do país e, sobretudo, digna de mim. O cara era um cara, não era não? Essa primeira Constituição, gente, que estava sendo trabalhada, ficou conhecida como Constituição da Mandioca, tá bem? Por que Constituição da Mandioca? Porque,
Primeiro, ela era indireta e censitária. Como assim? Ela dividia os eleitores em eleitores de primeiro grau e de segundo grau, ou seja, eleitores paroquiais e provinciais, ok? Você não podia votar diretamente num cara para lhe representar, não. Você votava em alguém e essa pessoa que ia votar nos deputados e nos senadores. Pois bem, esse cara que votava em outra pessoa que ia votar tinha que ter cerca de 150 alqueires de mandioca. Um alqueire, pessoal, é 10 mil metros quadrados. Faça o cálculo aí, tá bem? Quer dizer, o cara tinha que ter essa quantidade de terra para poder votar em alguém que vai votar em outra pessoa. Curiosidade. 10% da população, mais ou menos. Pois bem, o eleitor de paróquia tinha que ter 150 alqueires para votar no cara que vai votar. Pois bem, agora nós temos os eleitores de província. Tinha que ter 250 alqueires. Multiplica isso por 10 mil metros quadrados. Eram os eleitores de paróquia que podiam escolher os deputados e senadores. E para você ser eleito deputado, você tinha que ter 500 alqueires. E para você ser escolhido como senador, você tinha que ter 1000 alqueires. Ok? Ou seja, ela era indireta e censitária. Por que censitária? Tinha características específicas que dizia quem podia votar e quem não podia votar. Pois bem, passaram 6 meses, entraram em choque com o imperador. Por um motivo bem simples, gente. Entrar em choque com Dom Pedro I. Por um motivo bem simples. Essa Constituição limitava muito o poder do rei, limitava muito o poder dos portugueses e limitava muito a participação do povão. Quer dizer que era uma Constituição meio termo, sabe? Com esse negócio deles quererem limitar o poder do imperador, aliás, perdão, de Dom Pedro I, né, que ainda... Isso vai fazer com que a Assembleia entre em atrito com Dom Pedro. E qual é a consequência disso? Dom Pedro desfaz a Assembleia Constituinte, manda os soldados lá prender e esvaziar a Assembleia, só que os caras dizem que de lá não sai nem a pau. A gente chama isso de quê? De Noite da Agonia. Só um detalhe, pessoal. Essa Assembleia Constituinte, ela estava dividida, basicamente, nós podemos dizer, em 3 grupos, ok? Você tinha o grupo absolutista, que defendia que Dom Pedro tivesse todo o poder. Você tinha os liberais moderados, que queriam limitar o poder do Dom Pedro. Nós tínhamos os liberais exaltados, que queriam inclusive que Dom Pedro mandasse em porra nenhuma e fosse feita no Brasil uma república. E nós vamos ainda ter um grupo chamado, tá certo? Um outro grupo lá que era também meio termo, que era chamado de os Bonifácios, que acabaram não tendo tanto poder assim. Pois bem, a Assembleia Constituinte é desfeita, Dom Pedro junta um conselho, as pessoas mais ligadas a ele, e lembrem-se, em 6 meses ninguém tinha feito ainda, né? Em 15 dias o homem cria uma Constituição. A nossa primeira Constituição, pessoal, ela foi outorgada, ou seja, foi imposta. Tá bem? Essa Constituição, ela vai ter algumas características interessantes. Ela vai sim ser considerada liberal em alguns sentidos, por exemplo. Inclusive, ela vai dividir o poder em legislativo, executivo e judiciário, que nem hoje em dia é bem similar. Entretanto, o Brasil, como gosta de ser diferente, vai ter um poder diferente. O chamado poder moderador. É o poder que pode mais, sabe? Executivo não manda em legislativo, que não manda em judiciário, mas moderador manda em todo mundo. E o único que podia fazer parte do poder moderador era Dom Pedro, que ele podia mandar e desmandar. Por exemplo, se os caras criassem uma lei que ele não gostasse, ele podia não só barrar a lei, como desfazer a Câmara, para vocês terem ideia. Tá bem? Seguinte, ele vai se basear também, por exemplo, a participação na política também vai ser indireta e censitário. Como assim? Nem todo mundo pode votar. Tá bem? Ele vai estipular, por exemplo, uma renda de 100 mil réis por ano, para que o negro possa votar em alguém e essa pessoa que vai escolher os deputados. 100 mil réis dava naquela época, tá certo, trazendo para hoje em dia, um salário de 1.500 reais por mês. Acredito, naquela época não era todo mundo que tinha não, tá bem? Ele deixou de fora mulheres, índios, escravos. Aí você pode dizer, e um negro liberto? Rapaz, o negro liberto tinha que ter essa ruma de dinheiro para poder votar.
Então, pensem nisso. Eu falei que eles podiam votar nos deputados, não foi? E senador? Simples. Votavam numa lista, tá certo? Dos caras que poderiam ser senador. E quem é que ia escolher os senadores? Dom Pedro, é. Simples. O Brasil continuou sendo um país católico, mas foi dado liberdade de culto, contanto que esse culto fosse feito dentro de casa também. Público não podia. Público só cultos católicos. Mas foi dado liberdade às pessoas. Outra coisinha também, você vai ter uma relação tão grande entre Estado e Igreja aqui no Brasil, pessoal, que nós vamos ter a implantação da coisa chamada padroado e beneplácito. O que é padroado? Os padres se tornavam funcionários públicos, recebiam inclusive salário do Estado, tá bem? E os cargos mais importantes eram indicados por Dom Pedro. E o que era esse beneplácito? Uma ordem do Papa só podia ser implantada no Brasil se Dom Pedro assinasse embaixo. Tá bem? Gente, essa postura de Dom Pedro, coloque na cabeça de vocês, era uma postura extremamente absolutista. Nosso país, na teoria, era uma monarquia constitucional, porque tinha uma constituição que dizia o que o rei podia ou não podia fazer. Mas na prática era absolutista, porque Dom Pedro era extremamente autoritário. Ok? Nessa situação, nós vamos fazer. Dom Pedro vai acabar entrando em conflitos e assim por diante. Tanto a nível internacional quanto a nível externo e interno, tá bem? Seguinte, um dos principais conflitos que vão existir durante o governo de Dom Pedro I é a Confederação do Equador, que vai ocorrer vai ocorrer em Pernambuco. Pernambuco era um povo extremamente estressado, lutava bastante pelos seus direitos, né? Pois bem, qual vai ser os motivos para a Confederação do Equador ocorrer? Você vai ter a outorgação da Constituição, ok? Porque, olha só, Pernambuco, na Revolução Pernambucana de 1817, queria propor um tipo de governo que se baseasse em quê? Na República, ok? Eles queriam ter mais liberdade. Não conseguiram, beleza? Muitos de seus líderes que foram presos estavam soltos, como Frei Caneca. Gente, ele tinha esse nomezinho porque quando ele criança ele vendia caneca, tá? Aí o que acontece? Mas mesmo assim eles acabaram aceitando Dom Pedro I porque eles achavam que com a nova Constituição Pernambuco ia ter um pouco mais de liberdade. Deram com os burros na água, porque com a outorgação da Constituição de 1824, tá bem? Pernambuco não ia ter direito nem de escolher seu próprio governante, porque esse governante era nomeado, indicado por Dom Pedro. Fora isso, você vai ter uma grande quantidade de impostos, gente, que os pernambucanos tinham que pagar. Motivo para isso? O Brasil estava em guerra, tá bem? Para não perder a província da Cisplatina. Gente, uma curiosidade. O Uruguai já pertenceu ao Brasil. Só que ele vai se aliar com a Argentina, a atual Argentina, e vão lutar contra o Brasil. O Brasil acaba perdendo, tá bem? E fora perder a região da Cisplatina, que é hoje em dia o atual Uruguai, perde muitas vidas, perde muito dinheiro e Dom Pedro perde ainda mais apoio. Fora isso, gente, você ainda vai ter a seca, que vai gerar uma crise econômica financeira no Nordeste. E fora isso, você ainda vai ter também a questão do algodão em Pernambuco sofrer concorrência do algodão nos Estados Unidos. Tudo isso vai somar com o desgosto que a elite pernambucana, que as pessoas de Pernambuco tinham contra Dom Pedro. Eles vão declarar guerra, tá bem? Vão se separar. Só que, obviamente, Dom Pedro vai cair matando em cima deles. Uma curiosidade, Pernambuco, depois, tá bem? Vai perder parte de seu território, que hoje em dia faz parte a Minas Gerais. E uma curiosidade, gente, essa Confederação do Equador vai ser puxada por Pernambuco, mas depois de Pernambuco, o estado que mais vai ter importância nessa participação é o estado do Ceará. Tanto que algumas cidades, inclusive ao redor daqui de Itaiçaba,
foram contaminados por essa célula revoltosa. Como assim? Russas, Aracati, para vocês terem uma ideia. Por fim, gente, Dom Pedro, com sua postura intransigente, acaba perdendo cada vez mais apoio e popularidade. Um dos fins da picada foi uma guerra que ele se meteu lá em Portugal, gente. Depois que o pai dele morre, ok? Vai ter um probleminha aí, porque Dom Pedro não podia ser governante de Portugal e de Brasil ao mesmo tempo. Então, para evitar um problema, o que é que ele faz? Ele vai lá para Portugal e abdica em prol de sua filha. E para evitar de não ter briga entre ele e o irmão dele, tá certo? Ele diz o seguinte, ó, minha filha, quando tiver a idade certa, casa contigo. Pessoal, sobrinha com o tio. Entretanto, o irmão dele, Dom Miguel, vai acabar querendo puxar, e foi incentivado por isso, tá certo? Foi incentivado por alguns grupos, os liberais constitucionalistas, eles vão incentivar Dom Miguel e dizer, olha, Dom Miguel, Dom Pedro tem direito a porra nenhuma, tu que vai ser o nosso rei. Com isso, vai acabar tendo a guerra entre os dois irmãos, a ponto desse conflito, né, de sucessão ao trono português ficar conhecido como Guerra dos Dois Irmãos, Guerra dos Infantes, e assim por diante. Dom Miguel perde a guerra, ok? Em prol de Dom Pedro, ou seja, Dom Pedro que vencesse a guerra e quem acaba governando durante um certo tempo é a filha dele. Gente, Dom Pedro ele vai acabar sofrendo muita oposição devido a essa postura dele. Inclusive oposição por parte da Câmara e por parte da imprensa. A ponto, inclusive, ok, de um dos seus maiores algozes, das pessoas que mais criticava ele, ser morto, Líbero Badaró. Só que surge-se a questão também que surge uma conversa na época que Dom Pedro protegeu o assassino de Líbero Badaró justamente porque esse assassino matou o caramã de Dom Pedro. Isso já foi praticamente a gota d'água. Dom Pedro, voltando de uma viagem, chega à capital e esperava ser recebido como o imperador deve ser recebido. Só que ele não foi lá muito recebido pelos brasileiros, muito bem recebido. Os portugueses decidem fazer uma festa para compensar e recebem Dom Pedro com o coração, uma coisa alegre, uma felicidade, uma coisa medonha. Os brasileiros acham isso sacanagem e caem pra porrada. Uma coisa que ficou conhecida como Noite das Garrafadas, que era brasileiro contra português a peia comendo em Rio de Janeiro todo. Só que chama de Noite das Garrafadas, o pessoal mais durou 3 dias e 3 noites, tá bem? Isso daí foi o fim da picada. Dom Pedro tentou se manter no poder, mas não conseguiu. Ele acabou tendo que abdicar o controle, a coroa, o trono brasileiro em prol de seu filho, que tinha mais ou menos 5 anos. O curioso, gente, que isso aqui é uma informação fundamental. Tinha alguns grupos que queriam o fim da monarquia e a implantação da república no Brasil, mas esses poucos grupos ainda não tinham poder suficiente. De uma maneira geral, a elite ainda queria a manutenção de uma monarquia. Eles não queriam era Dom Pedro I. Por isso que ao mesmo tempo em que eles gritavam morte a Dom Pedro, ele já saudava Dom Pedro II, pode dizer assim. Ok? Brigadinho, gente. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas foi extremamente necessário. Vocês estão vendo que é muita coisa. Tchau, tchau. Até a próxima.